E se a coisa mais poderosa que você pudesse dizer fosse o silêncio? Existe um tipo de presença que não precisa ser estridente. Ela não depende de táticas de sedução ou frases ensaiadas. Ela reside no espaço silencioso entre as palavras, em como você a vê sem olhar, a sente sem tocar e a compreende sem fazê-la se explicar. O conteúdo de hoje é sobre esse tipo de poder, o tipo de poder que os homens estoicos carregam quando não buscam mais validação, mas agem com consciência. Não se trata de charme ou estratégia, trata-se de sintonia. As mulheres nem sempre dizem o que querem, mas seus corpos, energia e silêncio muitas vezes o fazem. E o homem que sabe ler esses sinais sutis, que escuta com os olhos e fala com a quietude, torna-se inesquecível. Não porque tenta ser, mas porque sua presença exige isso. Este vídeo revelará 4 desejos não ditos que toda mulher guarda às 7 chaves. Coisas que ela quer, mas que talvez nunca diga em voz alta. Coisas que, quando você responde não com desespero, mas com clareza serena, transformam completamente a dinâmica de poder e conexão. Vamos falar sobre por que uma mulher precisa que sua mente esteja despida antes do seu corpo. Por que sua ausência misteriosa às vezes pode fazer mais barulho do que sua presença. Por que você pode dizer mais com um olhar silencioso do que com 1000 mensagens cuidadosamente elaboradas. E por que o desconhecido, o homem que permanece sem rótulo, indefinido, pode ser aquele que ela sempre busca. Trata-se de atração sem esforço, domínio sem controle, conexão sem carência. E tudo isso está enraizado em uma filosofia mais profunda, que você não encontrará em aplicativos de namoro ou guias de conquista. É a filosofia da masculinidade estoica. Marco Aurélio disse certa vez: a alma se tinge com a cor de seus pensamentos. Hoje, vamos tingir sua presença com silêncio, profundidade e clareza, para que ela não apenas o note, mas o sinta. Vamos começar. Primeiro, desvende a mente dela antes de tocar sua pele. Existe uma arte silenciosa na intimidade que a maioria dos homens nunca aprende. Eles se precipitam, movidos pelo impulso ou pelo desejo, e se esquecem da própria essência do que as mulheres realmente anseiam, uma conexão que começa na mente. Antes que seu corpo se abra, seus pensamentos precisam se sentir seguros. Antes que ela se entregue fisicamente, ela precisa se sentir compreendida emocionalmente. E é aí que a maioria dos homens falha. Eles tocam a pele antes de tocar a alma, mas o homem estoico sabe melhor. Ele escuta não para responder, mas para sentir. Ele não interrompe o desconforto com conselhos prematuros. Ele não transforma a vulnerabilidade em um enigma a ser resolvido. Ele a deixa falar e permite que o silêncio faça o resto. Esse tipo de homem cria um espaço para o qual as mulheres anseiam retornar, porque em um mundo cheio de reações, ele simplesmente recebe. Desvendar a mente dela antes de tocar sua pele não é apenas poético, é psicológico. A atração de uma mulher reside no que você diz e no que você toca. Seu sistema nervoso busca segurança, sintonia e autenticidade. E se você puder fazê-la se sentir vista em seu caos, sem tentar consertá-lo ou rotulá-lo, seu coração se abrirá antes mesmo que seus lábios se abram. Isso não significa que você se tornará o terapeuta dela. Significa que você se tornará o espelho que a reflete de volta para si mesma com serenidade. Seu papel não é persegui-la em busca de conforto, é para se tornar o lugar onde ela desaba sem explicação. De um ponto de vista estoico, essa é a disciplina da presença. Sêneca escreveu certa vez: sofremos mais na imaginação do que na realidade. Um homem que permanece imóvel na tempestade, que escuta sem segundas intenções, ajuda a dissipar as tempestades nos outros, não mudando suas mentes, mas acolhendo suas emoções. Quando uma mulher sente esse tipo de energia masculina, algo ancestral desperta nela. Ela relaxa. Seu corpo respira. Ela percebe que isso é raro. A maioria dos homens age rapidamente para satisfazer o ego, mas o homem que permanece em seus pensamentos, que a faz sentir-se profundamente compreendida, torna-se inesquecível. Você não precisa dizer a coisa perfeita, você não precisa dar o toque perfeito, você precisa estar presente o suficiente para captar o momento em que ela quer ser vista, não seduzida. Esse tipo de presença não pode ser fingido. Vem de um homem que primeiro se conectou com sua própria mente, que se despiu de suas próprias sombras antes mesmo de tentar acolher as dela. E quando você se torna esse tipo de homem, você não precisa pedir intimidade, ela te encontra. Agora comente abaixo. A verdadeira conexão começa antes de um único toque. Número 2. Domine o ambiente. Desapareça como um fantasma. Ela entra na sala, observa o ambiente,
Homens conversam alto, fazem piadas, tentam chamar a atenção, mas seu olhar sempre volta para o homem que não busca a atenção, que permanece sentado silenciosamente, completamente à vontade consigo mesmo. Ele não precisa dos holofotes, ele é o próprio holofote. Esse é o paradoxo da presença. Quando você domina um ambiente sem exigir a atenção, as pessoas sentem sua presença sem saber por quê. E quando você sai, elas sentem a ausência ainda mais do que a presença. Esse é o poder do homem estoico. Ele sabe quando aparecer e, igualmente importante, quando desaparecer. Dominar o ambiente não significa subjugá-lo, significa ancorá-lo. Você não oprime, você ancora. É a maneira como você se porta, como seus olhos percorrem um ambiente sem pressa, a quietude em sua respiração, a indiferença em seu rosto. Enquanto outros buscam aprovação, você irradia segurança. E então, justamente quando a curiosidade atinge o ápice, você desaparece. Não de forma rude, não dramaticamente, apenas silenciosamente, sem aviso prévio, sem prolongamentos. Porque você entende algo que a maioria dos homens não entende. A energia mais fascinante não é a presença, mas o mistério. Um homem que sabe a hora de recuar se torna o assunto de conversa dela muito tempo depois do momento terminar. Ela se pergunta, para onde ele foi? Por que não ficou? Por que não se esforçou mais para ser notado? E quanto mais ela se pergunta, mais aprofunda o mistério. De um ponto de vista estoico, essa é a essência do desapego. Como Epicteto nos lembrou, a liberdade é o único objetivo válido na vida. Um homem que consegue se envolver sem se agarrar, se conectar sem controlar e ir embora sem causar drama, se torna aquele em que ela não consegue parar de pensar. Não porque ele está jogando joguinhos, mas porque está agindo de dentro para fora. Isso não significa manipular.